do versículo 1 ao 8. Apocalipse, capítulo 15, versículo 1 ao 8. O livro que escreveu João, livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. Amém? Fala do Senhor, vai nos dizer assim: ainda vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. Vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro, com harpas de Deus. Eles cantavam cânticos de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não te temerá, não te gloriará o teu nome, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disso olhei e abriu-se o santuário e o tabernáculo do testemunho no céu. E do santuário saíram os 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e usavam faixas de ouro na altura do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário encheu-se de fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Corrige, Senhor, os nossos caminhos. Corrige, Senhor, as nossas vidas com a Tua poderosa palavra. E possamos, Senhor, cada dia mais Te servir e Te buscar em espírito e em verdade. Tira de nós, Senhor, todo empecilho, todo embaraço, tudo aquilo que não provém de Ti. Queremos Te pedir, Senhor, age em nós, cumpra em nós o Teu querer. É o que nós Te pedimos e Te rogamos, e que eu diminua para que Tu cresça e que eu suma para que Tu apareça. Que o Senhor seja exaltado neste lugar, que o Senhor seja engrandecido e que seja o Senhor a falar à Tua igreja, que seja o Senhor a dizer aquilo, Senhor, que Tu queres, Senhor, aos Teus filhos, que seja Tu, Senhor, a corrigir aqueles, Senhor, que Tu queres corrigir, que seja Tu, Senhor, a instruir a Tua igreja, e que ninguém venha se exaltar neste lugar, a não ser o Senhor, a não ser o Teu santo nome. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Queridos irmãos, domingo passado vimos a respeito da colheita. Vimos a respeito da colheita dos servos de Cristo Jesus e vimos também a colheita das uvas daqueles que foram pisados pelo Deus. Nós vimos domingo passado a respeito do juízo final. E no livro de Apocalipse nós viemos vendo isto, o finais dos tempos, desde o capítulo 6, mais ou menos, já está no juízo final. No juízo final do capítulo 6 nós vimos a respeito do juízo final. E João ele começa a dizer e mostrar de diversas formas, de diversas coisas que ele viu e que ele ouviu e escreveu neste livro. Por isso, cada texto, cada página deste livro, ele descreve de uma forma a qual ele viu e de uma forma que ele ouviu
bem sabemos que o livro de Apocalipse não é um livro cronológico, que todas as coisas acontecem em cada capítulo por capítulo e versículo por versículo. Ele está se repetindo, e nesse texto hoje também está se repetindo o juízo final, está se repetindo a derramação do Senhor, o juízo final do Senhor, a derramação do Senhor sobre a terra, aonde Ele irá julgar todas as nações, todas as tribos, línguas e nações, aonde nós vamos ver a respeito do julgamento daqueles a qual não serviram, aqueles a qual não acreditaram, aqueles a qual não se entregaram ao Senhor. E João vai nos dizer que então eu vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. João está nos dizendo que viu outra vez outro grande sinal no céu. Ele viu outro grande sinal no céu, a qual 7 anjos estavam com as últimas pragas. E aqui encerraria os últimos tempos, aqui encerraria a vinda de Cristo Jesus, onde Ele reinaria. Aqui, a qual Ele viu 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nela a ira de Deus se consuma. Aqui João está dizendo que ao derramar das taças, a ira de Deus se derramaria sobre aqueles que não serviram, aqueles que não se entregaram, aqueles que não ouviram e não quiseram ouvir a palavra do Senhor, ou não quiseram se entregar à palavra do Deus Altíssimo. Aqui nós estamos vendo um Deus a qual Ele se ira e derrama a sua ira sobre aqueles que blasfemam, aqueles que estão contra a Ti. Um certo pastor pregava todos os dias a respeito da mesma pregação sobre um Deus irado. Eduardo pregava sobre um Deus irado, e todas as vezes ele pregava, todas as vezes que ele subia no púlpito, ele pregava. E ele pregava que Deus se ira todas as vezes que nós caímos, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós blasfemamos contra o nome do Senhor. Todas as vezes que alguém cai, toda vez que alguém peca, o Senhor se ira. E aqui nós vemos João falando a respeito do derramar da ira de Deus, a qual Deus derramará sobre a vida daqueles, dos transgressores da sua lei, dos transgressores que não guardaram a sua vontade, não guardaram o seu nome, não se entregaram e não creram naquele que viria, naquele que veio e que viria. E João vai dizer: vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que habitavam e os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estavam de pé junto ao mar de vidro, com harpas de Deus. João já nos falou a respeito do mar de vidro em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, a qual ele nos fala que diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos na frente e atrás. João nos fala sobre esse mar de vidro, que claro como um cristal, que está diante do trono de Deus. João já nos falou a respeito deste mar de vidro, que se encontra diante do trono de Deus, aonde ali, aquele mar de vidro reflete a sua santidade, reflete a santidade de Deus e reflete o próprio Deus. E vi algo como um mar de vidro misturado com fogo. Aqui é o mar de vidro que reflete a soberania de Deus, reflete a santidade de Deus misturado com a ira de Deus.
que haviam vencido a besta, e sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro, com as harpas de Deus. Aqueles que venceram, aqueles que guardaram a palavra do Senhor, aqueles que venceram a besta, estavam diante do trono de Deus, com harpas nas mãos, engrandecendo e louvando ao nome do Senhor. Aqueles que venceram. Mas quando vimos no capítulo 13 a respeito daqueles a qual foram vencidos pela besta, dizendo que a besta venceu, e o povo gloriava e dizia: quem pode vencer a besta e quem pode se opor a ela? Vimos no capítulo 13 que a igreja do Senhor foi exterminada e foi morta, aqueles que estavam na tribulação pela besta. Mas o mais interessante é que a palavra do Senhor vai nos dizer que devemos temer não aquele que pode tirar as nossas vidas, mas aquele que pode lançar as nossas almas no inferno. Satanás pode até tentar tocar a sua vida, pode até tirar a sua vida, mas se você se manter fiel a Cristo Jesus, a sua alma estará salva em Cristo Jesus. Quando nós fecharmos os olhos nesta terra, nós estaremos vencendo o diabo. Porque quando nós fecharmos os olhos nesta terra, o diabo pode até ter tentado e destruído as nossas vidas carnais, mas ele não poderá acabar com a nossa vida espiritual, a qual viveremos com Cristo Jesus eternamente. A igreja de Jesus vencerá, porque guardará ao Senhor e não temerá a quem pode causar mal algum à sua vida, mas precisa temer aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Por isso precisamos pensar e analisar em nossas vidas se verdadeiramente temos temido mais o Senhor do que a Satanás. Precisamos analisar e verificar as nossas vidas, se a forma que temos vivido, temos temido a Deus ou temos temido a Satanás. Será que com os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso modo de viver, temos demonstrado que estamos temendo ao Senhor? Ou estamos demonstrando que somente tememos as adversidades e as coisas que o inimigo pode se levantar contra a nossa vida? Precisamos temer aquele que pode nos subjugar e nos lançar no inferno eternamente, que é o próprio Deus. Precisamos temer não a Satanás, não aquele que pode ferir o seu corpo, mas não pode fazer nada à sua alma. O que ele pode fazer na sua vida hoje é passageiro, mas o que Deus pode fazer na sua vida é eternamente. Por isso precisamos entender e precisamos verificar a quem iremos servir e a quem iremos temer. Se é Cristo Jesus ou se é Satanás. E aquele povo a qual guardou, a qual venceu a besta, e a sua imagem, e o número e o seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro, com harpas de Deus. Aqueles a qual guardaram a palavra do Senhor, aqueles a qual não se entregaram às coisas deste mundo, aqueles a qual não aceitaram a marca da besta, aqueles a qual não aceitaram servir e adorar ao falso profeta e ao falso Messias. Esses herdarão o reino dos céus e estarão diante do trono do Senhor. Precisamos guardar a fé, precisamos combater o bom combate, precisamos viver a vida em Cristo Jesus.
aquele que tem a sua vida mais preciosa, perdê-la-á. Mas aquele que não tem a sua vida como preciosa, ganhá-la-á ou achá-la-á, porque achá-la-á em Cristo Jesus. Aquele que achar que a sua vida terrena tem mais valor do que viver eternamente com Cristo Jesus, perderá a sua vida. Mas aquele que negar a sua carne, negar as suas vontades, negar os seus desejos, negar a sua própria vida para viver com Cristo Jesus, achá-la e viverá eternamente com o Senhor. Estará juntamente com seus irmãos diante daquele mar de vidro, diante do trono do Senhor, com harpas nas mãos, louvando a Deus. E eles cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. A igreja do Senhor estava diante do trono do Senhor e cantavam o cântico a Moisés, servo de Deus, e o cântico ao Cordeiro. O cântico a Moisés e o cântico ao Cordeiro, que dizia: grande e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus. A igreja estava diante do Senhor, dizendo: grandes são as tuas obras. Estão engrandecendo o nome do Senhor. Precisamos engrandecer o nome daquele que criou todas as coisas. Precisamos engrandecer e exaltar o nome daquele que criou e que fez todas as coisas. A igreja estava diante do trono e dizia: grande e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, o Rei das nações. Eles estavam dizendo que justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Justo e verdadeiro são os teus desígnios, são os teus caminhos, são o seu prover. Justo e verdadeiro é o Senhor. Precisamos exaltar e engrandecer o nome do Senhor, não só com palavras, não só com louvores, mas precisamos louvar e engrandecer o nome do Senhor com as nossas vidas, com o nosso deitar, com o nosso levantar, com o nosso caminhar, que tudo o que viemos a fazer e viemos a falar seja para a honra e glória do Senhor. Que possamos glorificar esse Deus que é justo, verdadeiro, a qual são os teus caminhos, ó Rei das nações. O Senhor tem todo o poder em suas mãos. Ele é Rei das nações. Ele reina sobre os séculos dos séculos. Amém. O Senhor, Ele reina. Ele tem todo o poder. Ele não perdeu o seu controle. Ele não perdeu a direção. Ele sabe aonde Ele quer levar cada um de seus filhos e filhas. Ele sabe o que Ele quer realizar na minha e na sua vida. Por mais que pessoas dizem que existe alguém maior, alguém que tem dinheiro, que tem isso, que tem aquilo, a Bíblia vai nos dizer que Ele é Rei das nações. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle em suas mãos. Ele tem o controle das nossas vidas. E Ele tem o controle do universo em suas mãos. E a igreja do Senhor estava diante do trono adorando e também dizendo: Senhor, quem não te temerá e não glorificará teu nome? Quem não temerá o Senhor e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti,
porque os teus juízos são manifestos. João está dizendo que quem não te temerá e não glorificará o seu nome. É necessário temer ao Senhor e é necessário glorificar ao nome do Senhor, porque tudo é para Ele e por Ele são todas as coisas. É necessário temer e tremer diante do Senhor, daquele que pode nos subjugar e lançar as nossas almas no inferno. É necessário temer ao Senhor e é necessário também glorificar a esse Deus maravilhoso, glorificar esse Deus que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação, a qual Ele não divide com ninguém a sua glória e o seu louvor. Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, só Ele é soberano. Não há santidade, não há poder em mais nenhum outro, a não ser o Senhor, Criador dos céus e da terra. Só Ele é santo, só Ele é soberano, e por isso todo joelho se dobrará, e toda língua terá que confessar que Ele é que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus eternamente. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois só tu és santo, só Deus é santo, e por causa disso, por causa da sua santidade, por causa da santidade de Deus, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos, porque os juízos do Senhor são manifestos. Depois disso, olhei e abriu-se o santuário, o tabernáculo do testemunho no céu. E do santuário saíram os 7 anjos, com as 7 pragas, e estavam vestidos de linho puro, e resplandeciam, e usavam faixas de ouro na altura do peito. Esses anjos, 7 anjos, estavam vestidos como sacerdotes, estavam vestidos como aqueles que iriam fazer a vontade do Senhor e iriam cumprir a vontade daquele que os enviou. Estavam resplandecentes, estavam vestidos de linho, e estavam usando uma faixa de ouro na altura do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O Senhor não perdeu o controle. Muitas vezes oramos e clamamos ao Senhor, dizendo: até quando o Senhor virá e olhará e verá as coisas que têm acontecido neste mundo, as coisas que têm acontecido, os desastres, as dificuldades e as coisas que têm acontecido com diversas pessoas. Muitas pessoas clamam e dizem ao Senhor: até quando, Senhor? Assim como a igreja clama diante do Senhor e disse: até quando não vingarás o nosso sangue? Até quando? Muitas pessoas dizem: até quando o Senhor não perdeu o controle? A ira dele está enchendo as taças para ser derramado sobre aqueles a qual pecaram, sobre aqueles a qual blasfemaram contra o seu nome, aqueles a qual não guardaram, aqueles a qual não creram em seu Filho como Senhor e Salvador das suas vidas. O Senhor tem a hora certa para todas as coisas. A palavra do Senhor vai nos dizer que há o tempo certo
para todas as coisas debaixo do céu e em cima do céu. O Senhor tem o controle, e Ele não antecipa e Ele não atrasa. Ele derrama na hora certa. Ele realiza na hora certa. Na hora certa, Ele fará e realizará a sua obra. Na hora certa, o Senhor fará e realizará a sua obra. Assim, quando Ele chama Abraão e disse sobre a sua descendência, e diz que Ele daria uma terra, mas que aquele povo que estava na terra, ainda a ira dele não estava cheia sobre a vida daquele povo. Assim é como o Senhor tem visto cada coisa. O Senhor tem visto todas as coisas que têm acontecido. O Senhor tem visto todas as perseguições. O Senhor tem visto todas as dificuldades. O Senhor tem visto todas as maldades. O Senhor tem visto todas as atrocidades. O Senhor tem visto todas as coisas que estão acontecendo neste mundo. E na hora certa, Ele virá para julgar e irá derramar a sua ira sobre a vida daqueles a qual não creram em Cristo Jesus. O santuário encheu-se da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. O santuário encheu-se de fumaça e da sua glória. Assim como em outros versículos bíblicos vai falar, quando Moisés levanta o santuário e quando a presença do Senhor enche sobre a tenda, ele não pode entrar naquele lugar. Quando Deus descia sobre o monte e aquele monte fumaçava e era enchido pela presença do Senhor. Quando também Salomão clama ao Senhor, constrói o templo e clama ao Senhor, e a sua presença enche aquele lugar, a fumaça. Neste lugar, o santuário é enchido da fumaça da sua glória e do seu poder. E ninguém pode entrar. Neste momento, não terá mais como se arrepender. Nesta hora, não terá mais como clamar, não terá mais como gritar, não terá mais como implorar, porque estará fechado e ninguém poderá entrar. Precisamos refletir as nossas vidas enquanto as trombetas têm tocado, enquanto o Senhor tem nos dado a oportunidade a se arrepender. Precisamos analisar as nossas vidas e precisamos olhar para dentro de nós, enquanto ainda há tempo de arrependimento, pois chegará uma hora que não terá mais jeito. Não adianta chorar, não adiantará chorar, não adiantará gritar, não adiantará se espernear, não adiantará falar em nome de Jesus, em nome de ninguém. Não adiantará mais. O Senhor tem nos dado a oportunidade todos os dias de entregarmos as nossas vidas a Ele e viver em santidade. O Senhor tem nos dado a oportunidade todos os dias, a qual acordamos, a qual respiramos, a qual vivemos, para podermos nos achegar a Ele e se entregar a Ele. O amanhã pode ser tarde demais. Não deixe para amanhã o que o Senhor quer que você faça hoje. Não deixe para se consertar amanhã, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos, porque nós não sabemos se nós estaremos aqui hoje ou amanhã. Não saberemos se iremos dormir hoje, se iremos acordar amanhã. Por isso, não deixe para amanhã o que o Senhor tem te chamado para fazer. Pois nós não podemos acrescentar em nossas vidas nem mais 1 minuto, ou nem mais 1 segundo, ou nem mais 1 ano das nossas vidas. Nossa vida é um sopro. E quando o Senhor nos chama, não tem saída. Cada um de nós nascemos com um prazo de validade. Cada um de nós temos o nosso dia de chegar e o nosso dia de partir, para estar com Cristo Jesus ou para estar
junto com Satanás. Cada um de nós temos a nossa data de partida. Por isso, nós não sabemos a que horas iremos ou a que horas o Senhor voltará. Por isso precisamos nos arrepender, enquanto o Senhor tem nos dado oportunidade, enquanto o Senhor tem clamado aos nossos ouvidos, enquanto o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. Precisamos dar ouvido ao Espírito Santo que tem trabalhado em nossas vidas, pois é Ele quem convence o homem de todo pecado e de toda iniquidade e da justiça. Precisamos analisar as nossas vidas e verificar se verdadeiramente estamos de acordo se o Senhor voltasse neste exato momento. Precisamos analisar a história da nossa vida, ao que temos vivido e o que temos feito das nossas vidas, e pensar: se Cristo Jesus voltar agora, eu estarei com Ele? Eu irei para com Ele? Se Cristo Jesus voltasse agora, você iria estar com Cristo Jesus eternamente? Precisamos analisar as nossas vidas. Precisamos viver as nossas vidas de tal maneira que possamos viver Cristo Jesus em nossas vidas e no nosso viver. Por isso, os seus profetas, os seus apóstolos, os seus discípulos viveram a vida da forma que viveram, porque eles esperavam Cristo Jesus ainda no seu tempo. Mas muitas pessoas têm dormido. Muitas pessoas têm dito: não, Jesus não vem mais não. Se preocupa não. Não, isso aqui eu deixo depois. Ih, tem muito tempo ainda. Não, isso aqui, não, esse pecado aqui, daqui a pouco eu largo. Não, daqui a pouco eu deixo e pronto, me encontro com Jesus. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã o Senhor pode voltar para te buscar e não deu tempo de largar. Amanhã o Senhor pode voltar para te levar e não deu tempo de se arrepender. Por isso, se arrependa enquanto é tempo, pois o Senhor voltará e subjugará todas as nações e línguas. Precisamos escolher, com as nossas atitudes e o nosso viver, para onde iremos nós. Poderoso Deus,